estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Thaís e vou estar com vocês a partir de agora. E aí, você já se perguntou de onde nós viemos? Eu tenho certeza que essa dúvida já surgiu em você. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre a origem dos seres humanos, conhecer as teorias que explicam esse acontecimento que até hoje nos causam muita curiosidade. Mas antes de começar, passarei algumas informações para vocês, estudantes e professores se organizarem. A aula de hoje é para as turmas do 6º ano, dos anos finais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade: identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade, e analisar aí os seus significados e mitos de fundação. E tem como objetivo compreender as teorias e mitos sobre a origem humana e reconhecer a importância da contribuição dos estudos arqueológicos para a história. Já aproveita que a aula está começando e confirma a sua presença no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. A aula de hoje é sobre a origem dos seres humanos aqui na Terra. Vamos assistir esse vídeo curto e depois comentaremos sobre ele. Um dos 20 milhões de itens que faziam parte do acervo do Museu Nacional era o fóssil humano mais antigo das Américas. O crânio de uma mulher chamada de Luzia tinha mais de 11 mil anos e foi descoberto em um sítio arqueológico em Minas Gerais nos anos 70. A réplica do crânio e uma reconstituição do rosto estão na prefeitura de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. As peças foram enviadas pelo Museu Nacional como uma forma de agradecimento, já que o sítio arqueológico onde o crânio foi encontrado fica na cidade mineira. Apesar de ser privada, a região da Lapa Vermelha é preservada pelo IEF, Instituto Estadual de Florestas. As marcas nas paredes da gruta mostram o trabalho de escavação, realizado em 1974. Quando uma arqueóloga francesa encontrou o fóssil. E foi exatamente aqui, dentro deste abrigo, que o fóssil mais antigo das Américas foi encontrado. Após uma série de análises, os pesquisadores constataram que o crânio pertencia a uma mulher que teria vivido há mais de 11 mil anos. Ela foi chamada pelos arqueólogos de Luzia. O crânio tinha um formato diferente, as medidas, o tamanho das órbitas e outras características. O que levou os pesquisadores a pensar que essa população seria fisicamente um pouquinho diferente dos índios modernos. E a Luzia, ela confirmou essa hipótese. Desde a década de 90, o crânio original estava em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído pelo incêndio. Um projeto em Pedro Leopoldo prevê a criação de um museu para expor a história de Luzia. Segundo pesquisadores, o fóssil descoberto nos anos 70 mostrou que os primeiros habitantes do continente tinham a morfologia craniana diferente dos habitantes atuais da América e similar aos povos da África e da Oceania. A peça era considerada uma das mais importantes da história natural do Brasil. A possível perda desse material é inestimável para a arqueologia mundial. Ela é uma evidência das nossas raízes mais profundas. Acabamos de conhecer um pouquinho sobre Luzia, o fóssil mais antigo das Américas, que foi encontrado aqui no Brasil em 1974, na região de Pedro Leopoldo, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora vamos comentar sobre o vídeo assistido. Vocês prestaram atenção no que o repórter falou? Ele comentou sobre a escavação feita pelos arqueólogos, onde encontraram o fóssil mais antigo das Américas, que tem uma data aí de 11 mil anos. Ele trata-se de um crânio que pertence a uma mulher, que chamaram de Luzia. Essas palavras, escavação, fóssil, arqueólogo, são características da arqueologia. No vídeo de hoje, vocês puderam conhecer o importante trabalho feito pelos arqueólogos e pela arqueologia. Você sabe o que é arqueologia? Bora conhecer o significado? Arqueologia é a ciência que estuda períodos históricos e pré-históricos, especialmente falando de monumentos, de fósseis ou de quaisquer resquícios que remontem civilizações antigas. Esses estudos nos ajudam a entender um pouco mais sobre a nossa origem e conhecer Luzia nos ajuda a entender a vinda do homem para a América. E quando falamos de origem, de nós, seres humanos, dos animais e de todos os seres vivos, não podemos deixar de falar sobre as teorias e mitos que existem sobre esse assunto. Vamos destacar aqui o criacionismo, que se baseia através da religião,
da crença, e o evolucionismo, que está ligado à ciência. O criacionismo é uma forma de explicação sobre a origem do mundo, onde busca se atribuir a origem das coisas a partir de um sujeito criador, ou seja, o entendimento de que o mundo surgiu a partir da criação de Deus. Já a teoria da evolução, ou o evolucionismo, foi desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em relação com o meio ambiente, o lugar onde elas viviam. Essas curiosidades sobre a origem da vida do ser humano é refletida em diversas áreas, como na literatura, no cinema, nas obras científicas. Vou dar um exemplo para vocês sobre o cristianismo, que usa a Bíblia Sagrada. Muitos de vocês já devem ter visto esse livro ou devem ter ele em casa mesmo. A Bíblia é uma das mais conhecidas narrativas criacionistas do mundo ocidental. Ela foi instituída pelas religiões judaico-cristã. O criacionismo bíblico relata que Deus teria feito a terra em 7 dias, especificamente em Gênesis, que narra sobre a criação do mundo e a origem da vida na terra. A Bíblia existe há 4.000 anos e é o livro mais estudado, o mais traduzido e o mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. E até hoje, esse livro permanece sendo utilizado como referência para os cristãos, desde explicações sobre a origem da vida, como também no direcionamento do modo de viver do homem, e orienta também para o fim da vida, no ideia de céu e inferno e sobre a possibilidade de uma existência de vida após a morte. Ainda na teoria do criacionismo, existem outros livros que também acreditam nessa explicação religiosa, como o livro conhecido por Torá, da cultura judaica cristã, e o Alcorão, da religião islâmica. Quando a gente fala de criacionismo, muitas pessoas só falam na ideia cristã. Isso porque o criacionismo é uma explicação da origem da vida a partir da criação do mundo por uma divindade, e acabam relacionando o criacionismo com o cristianismo. Mas existem outras sociedades que também seguem essa ideia criacionista, e vocês nem imaginam. Nós vamos conhecer um pouquinho delas, bem rapidinho. Bora lá? Os gregos e os egípcios também acreditavam na criação do mundo a partir de uma divindade. Na mitologia grega, o criacionismo seria fruto dos filhos gerados a partir do caos. Entre todos os seus descendentes foi a união de Urano, o deus céu, e Gaia, a deusa terra, que o mundo teria surgido. Entre os egípcios, havia uma crença de que, antes do mundo surgir, existiam somente trevas e a chamada água primordial, o que faz uma clara referência ao rio Nilo. A partir dessa água primordial, teria surgido então o deus Atum, que deu origem a seus descendentes, responsáveis pela criação dos ares, da terra e do céu. Aqui no Brasil, por exemplo, os indígenas, principalmente os tupi-guaranis, acreditavam que a criação do mundo foi feita a partir da figura do deus Tupã, o deus Sol, com a ajuda de Araci ou Jaci, a deusa Lua, e que os dois desceram para a Terra em uma região conhecida como Arégua, no atual Paraguai, e dali criaram tudo o que existe na Terra. E muitas dessas sociedades acreditavam e ainda acreditam nessa explicação, pois para ela é uma explicação muito importante. Elas usam da fé e do mito para explicar a vida. Agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre o criacionismo, vamos relacionar o conteúdo que a gente acabou de ver? Observe essa coluna numerada de 1 a 3. Nós vamos relacionar com o significado que está aqui do lado. Em qual respostas você acha que se encaixa a mitologia grega? O número 1. Bora conferir? Acertou quem disse que ela se encaixava na última frase. Acreditavam que a união de Urano, o deus céu, e Gaia, a deusa terra, que deram origem ao mundo. Vamos ver se vocês acertaram a próxima, a mitologia tupi, ali no número 2.
Na mitologia tupi, a criação do mundo foi feita a partir de Deus Tupã, o Deus Sol. Então tá aqui, ó, na segunda linha. E a deusa Lua, ou deusa Araci, eles desceram à Terra e deram origem aí ao mundo. Agora ficou fácil, né? Restou apenas a mitologia egípcia. E a resposta está aqui na primeira linha, que tinha como crença que o mundo surgiu aí das trevas e da água primordial, dando origem ao deus Atum e aos seus descendentes que criaram os ares, a terra e o céu. E aí, acertaram? Aposto que sim. Estão gostando da aula? Manda um recadinho pra gente e não deixe de registrar sua presença aqui no QR Code que está na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para esse ícone que está aparecendo aí na tela e preencher a lista de presença. Galera, o criacionismo está presente até os dias atuais, como acabamos de ver. Mas no decorrer dos anos, surgiram outras teorias para explicar a origem do mundo, como a teoria da evolução, que busca explicar a origem da vida humana a partir de estudos científicos. E essa teoria da evolução é bem recente, pois por muito tempo as sociedades viveram em suas diversas crenças e mitos. E somente no século XIX que as coisas vão mudar e muitas questões sobre o homem e sua origem vão ser questionadas, na tentativa de buscar uma explicação mais racional para os acontecimentos que tinham na Terra, como a diferença entre o homem e o animal, por exemplo. E é aí que a gente vai conhecer um cara chamado Charles Darwin e a sua famosa teoria da evolução. Antes da gente entrar na teoria especificamente, bora bater um papo sobre a vida de Darwin. Quem foi esse cara? O que ele fez de tão importante? E já dando um spoiler para vocês, ele revolucionou a ciência. Charles Darwin foi um dos pesquisadores mais influentes da ciência, pois ele observou e escreveu pontos muito importantes sobre como as espécies mudaram ao longo do tempo. Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, e desde muito novo já se interessava pelas ciências naturais. Em 1831, com apenas 22 anos, ele sai para uma expedição que foi um fato marcante em sua vida. Foi realizada a bordo do HMS Beagle, que durou cerca de 5 anos. Durante essa expedição, ele explorou boa parte de toda a costa da América do Sul, vindo até aqui no Brasil, no estado da Bahia, e visitou também outros países, como o arquipélago de Galápagos, no Equador, com paradas no Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Essa viagem permitiu que o naturalista realizasse várias observações importantes e que foram essenciais para a criação da sua obra, publicada em 1859, o livro A Origem das Espécies, por meio da seleção natural, uma das obras mais importantes da atualidade. E é dessa obra que nós vamos falar agora. O livro A Origem das Espécies fala sobre a teoria da evolução, de que organismos vivos evoluíram através de um processo que chamou de seleção natural. Mas o que seria essa seleção natural? Darwin percebeu que grande parte das evidências de sua teoria teria surgido durante a expedição que ele fez a bordo do HMS Beagle, lá nos anos de 30, que acabamos de comentar. Devido às visitas aos lugares diferentes, como as Ilhas de Galápagos, a Nova Zelândia, ele adquiriu um conhecimento muito próximo da fauna e da flora e da geologia de muitas terras. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para as gerações seguintes. Um exemplo são as tartarugas. Darwin observou que existem diferentes tipos de tartarugas, umas maiores, uma bem mais grande, como a tartaruga de Galápagos. Algumas eram marinhas, outras terrestres. E agora que a gente já está falando aí de tartaruga, a gente vai fazer igual Darwin e vai observar algumas imagens. E eu quero que vocês me digam se elas se parecem e se existe alguma diferença entre elas. Observe essas 3 imagens de tartaruga. Percebam primeiro o que elas têm de parecido. Depois me contem o que viram de diferente entre elas. E aí, conseguiram achar alguma semelhança entre as imagens? Aposto que sim, hein? Bora ver então. Primeiro vamos falar da semelhança entre elas. Todas possuem um casco. Reparem nas setinhas verdes. E a diferença está no pescoço, cabeça das tartarugas, aqui nas setas azuis. A primeira é mais curta, a segunda tartaruga tem o pescoço bem mais longo e a última tem o pescoço médio, nem tão curto, nem tão longo.
Outra diferença entre elas são as patas, ou nadadeiras, aqui nas setas vermelhas, pois temos a tartaruga marinha, que nada no mar, a tartaruga gigante de Galápagos, que é terrestre, ela anda na terra e a sua pata é bem grande. E por último, temos o cágado, que é parente da tartaruga. Ele é semiaquático e significa que ele anda na terra, mas também vive na água. A partir dessas observações que a gente fez, agora com as tartarugas, vocês podem compreender exatamente como é a teoria de Darwin. Ele defendeu que os animais e os seres vivos, como um todo, se modificaram com o passar do tempo e que isso aconteceu devido a diversos fatores, como o ambiente onde cada um vive, e ele chamou esse processo de seleção natural. O exemplo da tartaruga, que a gente acabou de ver, nos mostra claramente o processo de seleção natural. Vimos que elas são da mesma espécie, porém têm algumas diferenças. Algumas vivem no mar e por isso têm nadadeiras, outras são terrestres e outras têm uma pata bem grande, não é mesmo? Vocês estão lembrados do exercício? Esses animais são da mesma espécie, porém vivem em lugares diferentes e por isso possuem características diferentes uns dos outros, pois passam por um longo período de processo de seleção natural. Agora que compreendemos o que foi a teoria da evolução de Charles Darwin, podemos comparar com a teoria criacionista. Vimos que a teoria da evolução se dá a partir da explicação científica baseada na seleção natural. Mas essa explicação sobre a origem da vida dos seres vivos não foi tão bem aceita assim no século XIX, quando foi apresentada por Darwin e a sociedade. Mas por que ela não foi aceita assim logo de cara? Pois nessa época, o que regia o sentido da vida das pessoas era Deus, e essa teoria evolucionista defende que as espécies se desenvolveram através de mutações lentas ou rápidas. Isso incluía também a evolução da espécie humana, e gerou uma grande polêmica, pois indicava que o ser humano atual, o Homo sapiens, é resultado da evolução das espécies mais antigas, como Homo habilis ou Homo erectus, não mais uma criatura feita por Deus, como defendia a teoria criacionista. Galera, nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós vimos um montão de coisas legais. Assistimos um vídeo sobre arqueologia, como ela contribui para o entendimento da passagem do homem na Terra. Conhecemos também sobre algumas teorias que explicam a origem da vida e vimos que existem explicações religiosas e outras científicas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que não tenham esquecido de registrar sua presença através do QR Code que está aí na sua tela. Nos vemos na próxima e lembre-se, mesmo distante, estamos juntos.